boa tarde. Por causa da pandemia do coronavírus, uma das primeiras iniciativas dos governos estaduais foi suspender as aulas. Desde então, pais e escolas tentam chegar a um acordo sobre o valor das mensalidades. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a negociação do valor entre pais e escolas. E você vai ver também. Covid-19. Já passa de 1.100 o número de ações no Supremo Tribunal Federal que tratam do assunto. Conselho Nacional de Justiça dá prazo para que Tribunal de Justiça do Amazonas apure contratação de leitos hospitalares. O Ministério Público Estadual propôs ação civil pública para que o governo do estado crie leitos de UTI para atender a pacientes contaminados com o novo coronavírus. E ainda, 60 anos de Brasília. Na primeira reportagem da série, em homenagem ao aniversário da cidade, destaque para a arquitetura da capital do país. A capital do Brasil é conhecida mundialmente por ser uma das maiores criações arquitetônicas da história. O Supremo Tribunal Federal já recebeu mais de 1.100 ações referentes ao coronavírus. Vamos ver agora no painel como é que está esse número de ações da Covid-19 aqui no STF. Bom, nós temos até agora 1.189 ações que já deram entrada aqui na Suprema Corte. Entre elas, nós vemos aqui habeas corpus 915. Habeas corpus tem o maior número de demandas relacionadas à Covid-19. Em seguida, reclamações, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, mandado de segurança, entre outros. 864. Esse é o número de ações que já foram julgadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Se você quer mais informações sobre o número, o andamento desses processos, é só acessar stf.jus.br. E o Supremo Tribunal Federal vai aperfeiçoar em maio o sistema de sessões virtuais. Quem traz os detalhes para a gente agora é a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. O STF anunciou novidades nos julgamentos realizados pelo plenário virtual. Esse sistema está passando por uma fase de aprimoramentos e isso resultará em julgamentos com maior transparência e também maior publicidade. Se você não se recorda, o plenário virtual é um sistema eletrônico de julgamentos. Não há necessidade que os ministros estejam conectados ao mesmo tempo, também não há necessidade de uma reunião física. O relator, ele inclui esse processo nessa plataforma digital e aí ele vai fazer a inclusão do seu relatório e também do voto. A partir daí, os demais ministros têm um prazo de até 5 dias úteis para se manifestarem. Dentre as alterações, os ministros agora, ao lançarem os seus votos, então não só a conclusão do voto estará disponível em tempo real, como a íntegra do relatório e dos votos. Então, esta novidade é porque as partes terão acesso a todos os fundamentos da decisão de cada ministro. As sustentações orais dos advogados, dos procuradores e também da Defensoria Pública, elas são feitas com antecedência, mediante o envio de áudio ou vídeo num prazo de 48 horas antes do início da sessão virtual. Bom, os advogados, então, eles enviam essas sustentações orais para que os ministros possam ter acesso a elas e, com base nelas, também emitir o seu voto. A grande novidade que nós temos nesta fase é que os advogados poderão enviar agora memoriais, ou seja, são fazer esclarecimentos de algum ponto, de alguma questão. Então, esses memoriais, eles podem ser enviados durante a sessão de julgamento, mesmo que a sessão virtual já esteja iniciada e que já haja, inclusive, até algum voto já proferido por algum ministro. Os ministros, eles só passam a acessar o campo de votação depois de terem acesso ao campo que foi das sustentações orais enviadas pelos advogados previamente. Os ministros podem, durante a sessão do plenário virtual, fazerem alterações dos seus votos e também pedir o destaque, ou seja, pedir para que aquele caso seja retirado da sessão plenária virtual, da sessão do plenário virtual, e encaminhado para uma sessão presencial. As novidades serão implementadas já no próximo mês. Conselho Nacional de Justiça deu prazo de 15 dias para que o Tribunal de Justiça do Amazonas apure contratação de leitos hospitalares. Quem tem os detalhes é a repórter Judite Aragão. O Ministério Público Estadual propôs ação civil pública para que o governo do estado crie leitos de UTI para atender a pacientes contaminados com o novo coronavírus. O pedido foi aceito no último dia 15 de abril, mas a intimação ainda não foi cumprida pelo estado do Amazonas.
Diante da situação, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou ao Corregedor-Geral do TJ do Amazonas, Lafayette Carneiro Vieira Júnior, que adote medidas imediatas para assegurar o cumprimento da decisão e também a apuração de eventuais responsabilidades. Superior Tribunal de Justiça lança página na internet com informações sobre o coronavírus. Os detalhes com Marina Campos. O novo espaço está hospedado dentro do site oficial do STJ na parte superior. Nele é possível conhecer as ações do tribunal para manter a prestação jurisdicional e outros serviços essenciais. Todas as resoluções sobre as mudanças feitas neste período podem ser acessadas já na página principal. Logo abaixo, no link Notícias do portal, é possível ler as reportagens sobre as decisões judiciais relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Tem também um guia de cuidados produzido pela Secretaria de Segurança do Tribunal. Na aba Como fica o atendimento judicial no STJ, você fica por dentro das principais mudanças em relação aos prazos processuais, julgamentos virtuais, e-mail para demandas judiciais e links para as dúvidas dos serviços mais frequentes. No novo site também é possível assistir às matérias produzidas pela Coordenadoria de TV do STJ e acompanhar as postagens feitas nas redes sociais do Tribunal. No esforço para conter a pandemia do novo coronavírus, desde o dia 16 de março, a Corte cancelou temporariamente as sessões presenciais e ampliou os julgamentos virtuais, além de adotar o trabalho remoto. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o tribunal está pronto para oferecer a melhor prestação jurisdicional possível, garantindo os direitos dos cidadãos neste momento delicado pelo qual o país e o mundo estão passando. E você vai ver no próximo bloco um assunto que ainda gera impasse entre pais e escolas. Mensalidade escolar em tempos de coronavírus. Como chegar a um acordo sobre o pagamento das aulas que não estão sendo dadas durante o isolamento social. Daqui a pouquinho a gente volta já. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. O Ministério Público Federal denunciou o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais por corrupção. As informações com Evne Araújo. Segundo a denúncia, o magistrado pediu a nomeação da esposa e do filho dele em cargos públicos em troca de apoio à candidatura de uma advogada à vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça Mineiro. Pelo 5º Constitucional, profissionais da advocacia podem concorrer à cadeira que é destinada a membros da Ordem dos Advogados do Brasil. O crime de corrupção passiva envolvendo o desembargador ocorreu quando ele pediu ao governo do estado vantagens indevidas para garantir a escolha da profissional da advocacia para assumir cargo no TJ. O caso vai ser analisado agora pelo Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal pede para que o Superior Tribunal de Justiça reveja a decisão que concedeu habeas corpus coletivo a presos idosos que aguardam decisão da Justiça no estado do Rio de Janeiro. Mais informações com Carolina Chaves. No STJ, o relator do caso, o ministro Nefi Cordeiro, concedeu em março o habeas corpus e a soltura dos presos idosos e dos que estão com os processos parados no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal recorreu da decisão monocrática, alegando que a reavaliação das prisões temporárias dos idosos e a soltura imediata daqueles que não tiveram os processos analisados no prazo de 10 dias devem ser primeiro julgados pelo Tribunal de Justiça Carioca, para depois ir à Corte Superior. O Ministério Público Federal pede para que o ministro reconsidere a decisão ou leve o caso para ser analisado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. E com a crise provocada pelo novo coronavírus, uma das primeiras medidas de isolamento social adotadas por governos de estados e municípios foi a suspensão das aulas. E começou aí uma polêmica. Pais e alunos querem a redução no valor das mensalidades. Algumas instituições de ensino resistem nas negociações. Com o isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, estudantes de todo o país ficaram sem aulas.
Na tentativa de diminuir o impacto, o Ministério da Educação autorizou as aulas à distância, inclusive para o ensino fundamental. Mas o problema não parou por aí. A discussão sobre a redução no valor das mensalidades após a crise provocada pela Covid-19 se espalhou por escolas de nível infantil, fundamental, médio e superior. Alguns estudantes ou pais de alunos já entraram em acordo com os estabelecimentos de ensino. Esta escola em Brasília decidiu reduzir as mensalidades. Além do desconto de pontualidade que a escola já oferece, a escola também ofereceu nos boletos de abril um desconto de 30%. Assim, nós conseguimos manter um grau de satisfação dos pais, diminuindo a resistência e o cancelamento das matrículas em nossa escola. Mas nem sempre essa é a resposta, o que provoca indignação em pais e estudantes. Muitos afirmam que o conteúdo transmitido à distância não é suficiente. E outros cobram que as escolas repassem para as mensalidades a redução nas despesas provocada pelo isolamento social. A aluna do curso de enfermagem, a Patrícia Rogério, teve as aulas suspensas desde que o coronavírus começou a se espalhar pelo país. Mas o valor das mensalidades continua o mesmo. Patrícia conta que tem perdido aulas importantes, mas mesmo assim, ela e os colegas não conseguiram acordo com a faculdade. Nós, do quarto período, nós já vamos para o hospital, nós temos aulas práticas. E é muito importante isso no nosso curso. Nós não estamos tendo, né? E nem sabemos quando vamos ter. E não estamos tendo nenhum desconto, né? Estamos pagando o valor integral. A advogada Cláudia Franco participa de um grupo de pais de alunos. E eles também tentaram negociar uma redução de 30% na mensalidade da escola do filho dela. Mas a instituição resistiu. As representantes da escola falaram no caso que a escola avaliaria caso a caso, cada família, e que não seria aplicado um percentual fixo de 30% ou qualquer outro tipo de percentual e indistintamente para todas as famílias. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça explica que, por lei, as escolas são obrigadas a cumprir a carga horária e conteúdo curricular estabelecido pelo Ministério da Educação, mesmo com aulas à distância. Já sobre os preços, ela diz que o ideal é as escolas informarem bem os custos que ainda têm após a pandemia e orienta aos pais que tenham bom senso ao negociar, porque a judicialização não é o melhor caminho neste momento. Às vezes, presume-se que haveria um desconto muito grande em razão de uma conta de energia, mas fazendo um cálculo, às vezes esse desconto seria um desconto muito menor do que o pai imaginava. Então é importante que a escola também abra um canal de comunicação mais aberto e que possa negociar com os pais que necessitem os descontos que são possíveis de ser dados ou uma renegociação do contrato. Essa abertura é muito importante. Bom, e para detalhar o assunto, nós conversamos agora por Skype com o advogado Melilo Diniz. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez e obrigada pela sua disponibilidade em participar conosco, doutor Melilo. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, esse assunto é polêmico porque as partes têm fortes argumentos. De um lado, as instituições de ensino, do outro, pais e alunos. Quem tem razão, entre aspas, quem tem direito? Quando o bom senso não falar mais alto. Diante de um quadro complicado como esse, todos têm razão. E a razão deriva de alguns elementos. Todos têm direitos, mas também deveres. Há relações tanto de consumo como contratuais. E é preciso muito bom senso para lidar com um quadro dessa dimensão. Nem se sabe quando as aulas retornam. Portanto, esse debate sobre despesas das escolas e redução, me parece que ainda vai levar um bom tempo. Eu insisto muito nesse debate. A solução é cada escola ou cada sistema encontrar a justa medida. Pensemos nas pontas da educação, os anos iniciais, as idades iniciais, e as universidades. Nós tivemos 2 exemplos aí na matéria. É fundamental entender que essas pontas, elas têm um quadro muito mais difícil e, inclusive, podem gerar algum tipo de desconto diferenciado. O meio, ou seja, o ensino fundamental um nível de escolarização que exige outro tipo de relação com alunos e professores, pode ter despesas, inclusive, pioradas nessa época. Portanto, sem um bom senso, não se encontrará solução.
Agora, os contratos estão vigentes, mesmo diante dessa pandemia, dessa situação de excepcionalidade? Porque o pai, por exemplo, ele contratou a aula presencial. É claro que agora, em virtude da pandemia, não podemos ter aula presencial, mas a escola, por sua vez, às vezes ela não tem aquele know-how em AD, que é o ensino à distância, né? Como é que fica a questão contratual, então? Olha, os contratos estão todos vigentes. Há uma realidade diferente e, inclusive, isso pode ser atribuído como um fenômeno externo que pode reavaliar todos os contratos. Entretanto, o que não dá para dizer é que só quem pode resolver isso é uma solução linear, 10%, 20%, 30%, porque muitas famílias, se der um desconto de 90%, ainda não conseguirão pagar. Então, me parece que as escolas vão ter que encontrar uma forma de negociar e, ao mesmo tempo, de pensar qual é a reação possível nesse momento. Eu quero dizer, inclusive, que eu tenho a previsão de que muitas escolas serão avaliadas no futuro pela resposta bem ou mal dada a esse quadro tão difícil. Como é que o senhor enxerga algumas estratégias de governos estaduais que estão propondo leis, ou algumas já estão em vigor, em relação a essa redução na mensalidade? Aqui no Distrito Federal temos um exemplo, né? Esse é o melhor caminho? Impor por meio de uma legislação essa redução? Primeiro que os estados não têm essa competência. Na minha avaliação e na avaliação de outros juristas, a competência é federal. Portanto, é muito provável que essas leis sejam questionadas no Supremo Tribunal Federal. Além disso, esse tipo de solução linear é a solução que atende à demagogia, mas não resolve o problema. Vou repetir, tem muito pai que mesmo com 10%, 20%, 30% não conseguirá pagar. E muita escola, ao dar um desconto de 10%, 20% ou 30%, quebrará de todo jeito. Agora, se não encontrar um mecanismo de negociação, de mediação, essa situação da prestação de serviços que as escolas oferecem ficará muito complicada, não só agora, mas nos próximos anos. E nós temos também uma questão muito sensível em relação à isonomia, né? Porque em escolas particulares em que os alunos estão tendo que se adaptar ali, estudar pela internet, e quando a gente pensa em escolas públicas, a realidade do país é visível, é muito simples, né? A gente observa que nos rincões aí, no interior ou mesmo na capital, muitas crianças e adolescentes não têm acesso, muitas famílias não têm nem luz, né? Não tem energia, não tem saneamento básico, o que dirá acesso à internet, né? Então, essa questão da isonomia também é um ponto sensível, né? Delicado, até porque a educação pública, na maior parte das vezes, não tem a menor estrutura, as famílias que usam, a educação pública também não se prepararam para uma situação como esta. Muitos dos alunos estão com aulas suspensas ou retomando por meio de mecanismos não testados, como aulas pela televisão, escolas sugerindo temas e, ao mesmo tempo, não dando o suporte necessário, no caso da educação pública. Portanto, está na hora de pensarmos como nação, como país, qual é o futuro da educação e qual é o papel do Estado diante de um quadro tão complicado e, ao mesmo tempo, diante do desafio de uma geração que, se já tinha problemas na educação, seja na pública, na privada, está diante de uma situação que necessita pensar, discutir, encontrar consensos e não ficar brigando. Ou seja, buscar resolver isso na justiça pode até ser que resolva um ou outro caso, não resolverá o grave problema do país inteiro. Bom, com essa bela reflexão, eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Melilo Diniz. Uma boa tarde. Uma boa tarde. E no próximo bloco, homenagem aos 60 anos de Brasília, com uma série especial aqui no Jornal da Justiça. A gente volta em instantes, não saia daí. Tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Acho que é por aí. O
presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, recebeu hoje o documento Pacto pela Vida, assinado por 6 instituições da sociedade civil. O ministro Toffoli participou de uma videoconferência com os representantes das instituições. A reunião virtual marcou a entrega do Pacto pela Vida e pelo Brasil. O objetivo do documento é garantir, em tempos de combate ao coronavírus, o apoio dos representantes da sociedade civil aos direitos humanos e à democracia. Estamos traduzindo o pensamento de uma parte ponderável, muito importante da sociedade civil brasileira. Além da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, o pacto é assinado por outras 5 entidades: Ordem dos Advogados do Brasil, Academia Brasileira de Ciências, Associação Brasileira de Imprensa, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, defendeu a união para passar por este momento de pandemia. É gravíssimo o momento que nós estamos vivendo. Portanto, nosso grande compromisso é o compromisso de fortalecer as instituições que são muito importantes na nossa sociedade brasileira, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Academia Brasileira de Ciências condenou os ataques nas redes sociais a alguns pesquisadores que tentam encontrar a cura para a Covid-19. Os ataques a pesquisadores, de fato, atrasam o combate à Covid-19, inibem a pesquisa. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, leu uma parte do manifesto e disse que o pacto vai ao encontro do que está previsto na Constituição. Toffoli citou especificamente o artigo 3º, que coloca como princípios a construção de uma sociedade justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceito. O Supremo Tribunal Federal tem sido, todo momento, chamado exatamente para ser o guarda desses objetivos e desses princípios. E não é possível admitir qualquer outra solução que não seja dentro da institucionalidade, do Estado Democrático de Direito, da democracia e desses objetivos que estão incertos no artigo 3º da nossa Constituição. Expresso os 6 entidades que têm no DNA o conhecimento do que é, do quão nefasto é o autoritarismo, do quão nefasto são os fundamentalismos, do quão nefasto é o ataque às instituições e à democracia. Amanhã, Brasília completa 60 anos. A cidade planejada chama atenção por sua arquitetura, que rendeu à capital do país o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Os prédios e palácios são verdadeiras obras de arte a céu aberto que ainda hoje impressionam até mesmo especialistas no assunto. Pilotis, Superquadra, W3, Eixinho, nomes estranhos para muitos ao redor do país, mas em Brasília a gente sabe explicá-los com a maior facilidade. Essas são algumas das marcas registradas da nossa cidade. Afinal, a capital do Brasil é conhecida mundialmente por ser uma das maiores criações arquitetônicas da história. Moderna, com um conceito futurista e que se encaixou perfeitamente nos sonhos de JK. O modelo de cidade, a concepção urbanística arquitetônica que Brasília trouxe, foi uma inovação para o Brasil. Não havia nenhuma cidade igual, sequer semelhante, proximamente ao que a experiência que Brasília trouxe. Tem também os cobogós, esses tijolinhos furados importados do Nordeste, assim como a maior parte de quem veio construir Brasília. Eles estão em quase todos os prédios levantados naquela época. É um elemento super característico dessa arquitetura. Você consegue realmente, por exemplo, nesse caso aqui, ter uma ventilação constante no apartamento. Então ele faz esse bloqueio do sol, né? Que é excessivo às vezes e ao mesmo tempo permite que a ventilação aconteça. De cima, a forma de um avião, mas Lúcio Costa preferia ver nela uma borboleta. Avião ou borboleta não tem jeito. As asas de Brasília nos acolhem. Como há 12 anos acolhe a Nilde, que veio de São Luís do Maranhão em busca de emprego.
Aqui, ela formou família, laços de amizade e um amor especial pela capital. O que eu gosto muito é as árvores, né? Porque tem muita planta, né? Tem muitas árvores, então assim eu gosto, né? Da natureza, né? Carioca Dona Maria chegou a Brasília ainda menina. A impressão permanece a mesma de 60 anos atrás. Sempre achei Brasília um sonho. 6 décadas da capital do país, um crescimento que continua impressionando até quem estuda a cidade há tanto tempo. Eu mesmo me espanto, eu estou aqui há 51 desses 60 anos e me espanto com o que foi feito. Quando eu olho de um ponto alto, eu digo, não é possível que tudo isso tenha sido feito em 60 anos. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o especial coronavírus. Continue com a nossa programação.